Luz, câmera, Akai. Vocês perceberam que a nossa logomarca mudou, né? É uma criação do nosso diretor, o Márcio, para o nosso novo modelo aqui do podcast. E iniciando, nós temos aqui uma pessoa ilustre da cidade, que é Odair Batista, mais conhecido como Odair da Borges. Odair, muito prazer te receber nesse bate-papo aqui entre nós, te conhecer um pouquinho, mostrar para as pessoas a tua empresa, a tua pessoa, de onde veio, né? Você chegou aqui do nada ou nasceu? Me conta aí um pouquinho da tua história. Não, na verdade, bom dia, Zé, obrigado por me receber, a toda a equipe. De nascimento eu sou santista, né? Aliás, eu sou santista 3 vezes, né? De nascimento, de clube e sócio torcedor também, né? O time não anda muito bem, mas enfim. Mas praticamente a minha vida sempre foi aqui na Baixada, na região, né? Entre Peruíbe e Itanhaém. Foi onde eu fiz a carreira toda. E a contabilidade surgiu na minha vida há mais de 30 anos. Eu comecei com o escritório de contabilidade em 1993. Mas o garotinho começou como? A história, o empreendedor veio lá de trás, né? Viu? O garotinho... Então, me conta aí esse início, até chegar aí. Chegou aqui, aí tá mais fácil. Tá fácil, é verdade. Fácil, né? Não, o garotinho recebeu uma oportunidade num escritório grande de contabilidade mesmo lá em Peruíbe como office boy. Uhum. No dia 16 de novembro de 1993. Uau, você guardou? Guardo. Datas para mim... Alguns números são muito importantes, né? Eu sempre relevo essa importância da gente saber. Por isso está nessa profissão, né? Por isso que marca também. Você vê que não engana, né? Não engana. Mas o entrar na contabilidade foi uma coisa que surgiu assim muito naturalmente. Porque antes disso eu trabalhei com restaurante, pizzaria, padaria. Então, é como todo mundo começa, né? Eu comecei também no comércio. E numa das oportunidades, no escritório de contabilidade, eu fui chamado para ser o office boy. Não sei nem se o pessoal lembra o que é um office boy, né? Né? Ajudante, né? Vai buscar o papel, vai comprar um negócio, volte aqui. Isso era o garotinho, né? É isso aí. E grandes homens começaram assim, né? Até eu acho que o dono do Bradesco, né? Que se tornou, ele começou como office boy, do Bradesco, né? Então, e depois você, na pizzaria você teve ali uma oportunidade, não é? Tive uma oportunidade também. Iniciei como balconista ali, lavando copeiros na época que chamava. E depois eu acabei chegando ao garçom e até a gerente. Fui gerente dessa pizzaria aí por mais de um ano. Tinha 17 anos na época. Então, mas tudo que eu me coloquei a fazer, eu sempre fiz bem feito, né? Essa é a principal característica que eu tive já de base familiar. Se é para fazer, vamos fazer uma coisa que realmente seja bem feita, que seja do agrado de todos. Então, da pizzaria eu ainda passei rapidamente por uma padaria. Né? E da padaria, sim, que eu fui para o escritório como office boy. Aí eu tinha 19 anos, mais ou menos. Todo o serviço de rua era comigo. Vai para o banco, vai para o correio, vai visitar os clientes. E era de bicicleta, né? Hoje eu quase não vejo office boy andando de bicicleta, mas foi assim que iniciou. E aí de office boy eu comecei a fazer um curso técnico em contabilidade. E aí foi aqui em Itanhaém, no Colégio Padre Anchieta. Eu me formei em 1995, então estudei em 94, 95 e me formei técnico em contabilidade. E nesse escritório eu recebi muitas oportunidades. Aliás, eu devo muito, né, a esse grande escritório que me fez ser o que eu sou profissionalmente. Muitas pessoas passaram na minha vida. Eu não vou aqui cometer nenhuma injustiça de falar nomes, porque a gente acaba esquecendo de um ou outro. Sim, mas são muitas pessoas que realmente fizeram que chegar aonde eu cheguei. Trabalhei 12 anos nesse escritório. E depois de 12 anos eu acabei saindo para ir para Santos, estava fazendo faculdade na época, e eu recebi uma oportunidade de estágio, já com 30 anos de idade, numa multinacional chinesa. Então eu me mudei praticamente de Peruíbe para Santos para poder trabalhar e terminar os estudos. E nessa multinacional eu fiquei quase 4 anos. Aí foi quando eu recebi a oportunidade de vir para a Borges. Então... Isso foi no ano de 2009. E a Borges já tinha um nome ali na Baixada. Já tinha o nome. Aí você trouxe para a nossa cidade, né? Na verdade, a Borges já existia, que existe até hoje, em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande ali com São Vicente, na divisa, tem também um escritório lá. E eu já conhecia a Borges desde a época que eu trabalhava em Peruíbe, no meu primeiro escritório. Então lá a Borges era uma concorrente da gente, inclusive, né?
dos maiores escritórios, mais respeitados e conceituados. E eu sei que com o tempo o destino acabou me trazendo para Borges de Itanhaém, né? Foi uma sucessão que houve na época, já familiar. Então eu acabei entrando aqui a pedido da filha de um dos sócios, né, do Flávio Marani, para que eu viesse para cá. E eu entrei no lugar do Wagner Biasini, que inclusive o Wagner foi durante muito tempo conselheiro aqui da CAI, do Conselho Fiscal. Sim, sim. E hoje você é conhecido como, né, o Odair da Borges, né? Parece até o teu sobrenome, né? Você sabe que muitas das vezes as pessoas chegam no escritório e queriam falar com o seu Borges, né? Exatamente. E aí o seu Borges sou eu, mas não sou eu, não tenho o sobrenome Borges. Alguns acham que é até sucessão familiar, se foi da minha família, de pai, alguma coisa assim. Não é. Né? É a tua personalidade, né? Engrandecendo ainda mais a marca, né? Se você não tivesse todo esse teu conhecimento, você não teria, né, essa herança de ter um nome tão conhecido há tanto tempo, né? Verdade. É você que se fez ali, né, dentro da empresa, né? Você sabe que para mim, Zé, esse foi o principal desafio, né, quando eu cheguei. Porque como é que eu não sou da família Borges, né, eu não era conhecido aqui na cidade necessariamente, e aí eu vindo de Santos para cá para suceder um sócio que estava aí há quase 30 anos, né? E um nome tão forte. Então, para mim, o grande desafio aqui na Borges foi esse, continuar um trabalho com a mesma seriedade, com a mesma credibilidade, com a transparência e com tudo aquilo que o Nelson Borges deixou, que o Flávio Marani estava dando continuidade e o Wagner Biasini. Então, a responsabilidade minha e na época também da Daniela Marani era muito grande para a gente manter tudo isso conforme nós já víamos aí durante esses 34 anos. Eles eram filhos, então? Eram parentes do Borges, não? Também não. Também não. O Flávio Marani, ele foi um funcionário do Nelson lá no início, né, que foi nos passados. Depois se tornou sócio, né, amigo, irmão, praticamente no mundo corporativo do Nelson Borges. Assim como o Wagner também. Então eram 3 sócios, mas desrelacionados familiarmente. Foi assim que aconteceu essas sucessões, aí, essa continuidade. E aí sim, a Daniela Marani é filha até hoje, lógico, do Flávio Marani. Tá bem. Então, conforme eles foram se aposentando, se retirando, o Nelson faleceu em 2015, aí ficou eu e a Daniela Marani à frente. Nós temos um caso parecido com o Justino Imóveis, né? É verdade. O Justino foi uma pessoa que criou várias... Ele não teve filhos durante algum tempo, né? Hoje é casado com a Carla, tem 2 gêmeos, inclusive. Mas na época deixou o Sérgio. Né? Isso mesmo. E hoje o Sérgio toca e fica Justino. E aí não é Sérgio Justino. É exatamente isso. Não é a mesma história. É muito parecido. Inclusive eu conheço o Sérgio, um abraço para ele. É uma coisa muito importante. Mas você vê o que é o nome e a marca do negócio estabelecida fortemente na cidade. No nosso caso, até na região também. Então eu sempre coloquei para o meu pessoal, falei, olha, a Borges é muito mais importante do que qualquer um aqui dentro. Né? O Nelson deixou de fato um legado para nós. Exato, aqui, né? Que eu acho que é uma coisa assim fantástica, em tudo. Né? Desde a disciplina até a parte técnica e passando aí principalmente por cuidado, transparência, né? Aproximação com o cliente. Então esse é um ponto assim que a Borges vai permanecer. Né? Nós estamos aí nesse mês de abril completando 50 anos. Olá. E é 50 anos de CNPJ, Zé. Né? O nosso CNPJ ele é de 1 de abril de 75. A Borges já existia antes, mas a nossa data de CNPJ, o único CNPJ que nós temos é desde 75. Então é uma coisa assim realmente marcante, né? É uma mistura de Borges e Itanhaém com Borges Contabilidade também. Eu também acho assim, eu sempre pensei assim, meu nome é José Alberto Lloyd Loureiro, CPF número tal, CNPJ número tal. Eu tenho muito carinho e lembro, né? Tanto é que eu vou montar agora um negócio assim, um CNPJ de Petrópolis, Rio de Janeiro, onde eu tive negócio, não consegui dar baixa na época. Aliás, na época os contadores não tão responsáveis naturalmente quanto a Borges, assim, não, abandona, não sei o quê, não precisa pagar, não sei o quê. No outro dia foi surpreendido, eu tive que arrumar um monte de CNPJs, né, porque eu tinha uma indústria de roupa, tive esse barzinho e lanchonete, né, e eu tive que arrumar aquilo tudo, né, e assim, vou aproveitar, porque é minha história. Isso é legal. História. É o tal do legado, né? Que nós estávamos falando assim, a gente, legado parece uma coisa vaidosa, né? Meu legado. Não é o legado, é o que vai. E isso aí, a Borges está deixando o legado, passando pessoas, né, com qualidade, né, e mostrando, como você falou, toda a seriedade. Então você ir para Borges,
significa que é sério, que a tua contabilidade é séria e correta, não é? E também com a Justino, né? Hoje você vai na Justino assim só, a Justino é muito séria. Você quer o quê? Tem que ser. Tem que ser. É um contrato para se fazer, o negócio tem que ser muito sério, não é? E assim, com todas as responsabilidades que existem hoje em dia, né? Com todos os cruzamentos de informações que já existe, tudo sincronizado. Então assim, não vale a pena. A gente tem que trabalhar de forma séria e transparente para que o cliente sinta isso com a gente também. Né? Esse é o mínimo que a gente pode passar para ele, a segurança. Você imagina você fazer alguma coisa que envolve você, o seu nome, sua família, o seu negócio, às vezes a sua vida, inclusive, e não ter uma segurança daquilo que está sendo feito. Porque a Receita Federal não dá moleza, né? Se você esquecer alguma coisa ali, não tem, acho que nem caduca, né? Não. Eu acho que tem 5 anos para alguma coisa normal, mas para a Receita não. E os mecanismos de hoje em dia, com 30, olha, estourando 45 dias, você já está recebendo uma notificação, né? Por algum tributo em aberto, por alguma divergência. Então essa dinâmica mudou demais, né? E é uma coisa que a Borges sempre prezou também, né? Eu lembro que quando eu e a Daniela assumimos, a gente tomou muito esse cuidado, né? De trazer, tá sempre inovando, buscando ferramentas, nos atualizando, né? Hoje a nossa equipe aqui de Itanhaém conta com 21 funcionários, né? Boa parte deles ali, pelo menos 12, são formados, são contadores, registrados no CRC. Então são pessoas que a gente busca trazer qualificação. Para quê? Para que atenda da melhor forma possível, para que saiba aquilo que está fazendo, aquilo que está levando, né, para os nossos clientes, os parceiros e amigos. E tem mudanças assim, que surgem do nada, né? Eles dão uma mudança lá na legislação, vocês têm que estar atentos, né? Tem que estar atento. Porque essa coisa não sabia, não existe, não existe. Nós temos a obrigação de conhecer a lei, né? E para nós, assim, qualquer tipo de falha, de erro, de engano, é grana. É dinheiro, sabe? Eles não perdoam. É um atraso, é uma multa, é um cálculo errado. Além dos recolhimentos, tem multas de juros em cima disso. Então, assim, a legislação é bastante punitiva com nossos contadores, sabe? Nós não temos o direito de errar, porque se errarmos, nós seremos responsabilizados por aquilo. Mas é a dinâmica. E estão vindo novas coisas por aí. Reforma tributária e tantas outras mais. E nós estamos lá também, a nossa rede de associação comercial está brigando lá, né? Para ficar no simples, os valores e não sei. E vocês têm que saber tudo, né? Da MEI do simples, uma empresa de lucro presumido, lucro real, né? Para os diversos segmentos que tem. Entendeu? Hoje nós atendemos desde uma microempresa pequena até um MEI que está ali iniciando e precisa de um apoio também, com um funcionário. Essa parte trabalhista ela é muito sensível, mas até uma grande empresa, né? Então nós temos nossa maior carteira está aqui em Itanhaém, que é a nossa cidade, né? Onde nós estamos aí estabelecidos e falando, mas nós temos em toda a região da Baixada e até em São Paulo, né? Então temos empresas também, né, de nível muito maior, que exigem muito mais em todos os sentidos, mas o nosso principal nicho é Itanhaém. A Borges é o que é hoje em Itanhaém devido também àquilo que a cidade nos proporciona, os nossos parceiros, nossos clientes. Está aqui a CAI também, como nós também, que somos é parceiro parceiros, em tudo aqui com a gente. Então essa é a grande importância do trabalho técnico. Diz uma coisa, holding patrimonial, tem se falado muito nisso, né? Holding patrimonial, holding familiar. Eu até consegui fazer uma aqui na cidade. Vocês também têm esse nicho de como constituir? Temos também. Temos, em cima do planejamento sucessório familiar, em cima da blindagem do patrimônio, ou até de recursos financeiros também, porque ela tem vários ramos aí, desde patrimônio, financeira, sucessão. E muita gente não conhece, não conhece. Na verdade, a holding ela acabou assim, apesar de ser uma coisa mais antiga fora, mas aqui no Brasil, né, ela não é tão assim divulgada. Parece assim, que a holding é sempre uma coisa para grandes empresas, grandes negócios. Não é, né? Na verdade, é um planejamento, né, por trás disso, né? Vem de segurança, né? Do verbo aí do inglês. Então é isso que vem trazer e proporcionar. E da pandemia para cá, as pessoas começaram a ficar mais alertas, né, com relação a isso. Poxa, e se acontecer alguma coisa comigo? E aquilo que eu tenho? Como é que eu vou fazer o direcionamento? Quem vai me suceder? E a continuidade? Né? Então, da pandemia para cá, a evidência aumentou e a gente trabalha com esse nicho também. E não importa o tamanho da empresa, não importa o seu segmento, vale a pena fazer um estudo. E os impostos acabam sendo mais baratos. No meu caso, em muitos casos. Imóveis próprios, então assim, eu reduzi lá do 27% para 11,33%, 12%, em torno disso mesmo. Aí tem que pagar um contador, não precisa nada, mas assim, claro, né, pelo trabalho e conhecimento, mas é muito mais barato, você você prepara realmente alguma coisa para quê? Amanhã depois, numa sucessão, o próprio contrato social, naturalmente, dependendo ali da amarração que fizer, já faz isso.
né, na transferência das cotas ali para os herdeiros, para os sucessores e assim por diante. Muita gente, importante. Assim, esse conhecimento que uma grande empresa como a de vocês tem, né? Porque quando eu abri também, né, eu também, o meu contador, ele é excelente, eu estou com ele desde que estou aqui, do meu primeiro negócio, VIP, né? Eu estou com ele, mas até abrir uma conta no banco houve dificuldade, porque não tinha esse conhecimento aqui. Então me lembro que só um banco abriu. Eu fui em 3 bancos, inclusive o próprio Banco do Brasil, senão a gente não abre conta para holding. Sim. Né? Tem essa dificuldade? Tem essa dificuldade. Também? Ainda tem algumas coisas. Hoje já quebraram vários paradigmas, está muito mais em evidência, né? Mas é muito assim, do que se quer, como vai ser feito. As entidades hoje, em regra geral, todas elas estão preparadas para poder recepcionar isso. Tanto no campo aí das agências financeiras, como no campo fiscal e tributário também. Então o leque ampliou bastante. A expansão foi muito grande, hoje, mas vale a pena sempre procurar, obviamente, um profissional especializado. Que muitas vezes assim, parece tão fácil a coisa, mas não é. Às vezes a coisa pode ser fácil, mas houve um estudo, né? Houve um planejamento. A gente costuma dizer, depois que está pronto é fácil. É fácil. É como a declaração do imposto de renda. Não é? Mas a minha é simples, depois que está pronta parece ser simples, mas abrange muito mais. Só fez ali a conta de somar e diminuir e acabou, está feito o imposto. Não, mas tem todo um conhecimento, até para isso, para saber como pagar menos imposto. Claro. E pagar o correto, né, Zé? A gente sempre vai para a linha assim, olha, o correto é isso aqui, a legislação é dessa forma, é isso aqui que nós temos que aplicar. Se tiver alguma oportunidade na legislação por conta de uma mudança de um regime tributário, de um enquadramento, é óbvio, vamos atrás. O que é de direito, nós vamos atrás. Mas assim, é conhecer aquilo que está se pagando. A gente sempre busca falar aos nossos clientes, é ele saber o que ele está pagando e por que ele está pagando. Não é simplesmente estar pagando. E é muito, é pouco. Não, está se pagando aquilo que realmente está envolvido na operação, na dinâmica do negócio, no faturamento. Eu também adoraria pagar 10 vezes mais do que eu pago, né? Eu reclamo, digo, eu dou um carro todo ano pro governo, não sei o quê, eu quero dar 10, eu quero dar 10 BMW pro governo. Você sabe que eu costumo brincar com o meu pessoal, principalmente dos funcionários, falo, olha, quando vai reclamar de pagar o imposto de renda, eu falo, gente, eu tenho a fórmula, né? Eu falava até para os alunos quando eu lecionava também. É só ganhar até R$ 2.500. Então, olha só, que legal, né? Não quero pagar imposto de renda. Então, se um dia o seu chefe vier e falar, olha, eu vou te passar para R$5.000 de salário, você fala, não quero. Porque se eu ganhar 5 mil, eu vou pagar imposto de renda. Então, me deixa aqui com os 2.500, que está dentro do limite da isenção. Né? Então, quando a gente está também pagando imposto, é porque a renda aumentou, o faturamento aumentou. Tem alguma coisa ali, obviamente técnica, por trás daquilo ali que está fazendo você pagar mais imposto. Se se paga mais, em tese, tecnicamente, está se faturando mais, está se ganhando mais. Aí tem um outro problema que é de gestão. E tem países que a tributação é muito maior, não é? Tem. Não é? Existem países. Tem. Eu acho que a França, o Depardieu, aquele ator, ele levou todo o patrimônio dele, porque acho que na França é pesadíssimo. É pesadíssimo. Né? Os países da Europa, normalmente, principalmente os países escandinavos ali, a tributação é maior. É claro que assim, a gente tem uma relação de custo-benefício que se paga e o que se recebe. Mas assim, quando a gente fala de carga tributária, e depende muito também da natureza do tributo, né? Tributo sobre consumo, tributo sobre renda, então tem variações sobre esses tipos. Mas, regra geral, a tributação lá fora é mais alta. É mais pesada. Né? Não estamos falando de retorno do que vem para os contribuintes, estamos falando de carga tributária. Não é raro a gente às vezes ver no noticiário, como você falou do Depardieu aí da França, mas também de atletas, por exemplo, na Espanha, lá que olha, está sendo cobrado desses jogadores de futebol, desses grandes... Principalmente jogadores de futebol, tem sempre um problema. Porque a renda é muito alta. E a tributação, naturalmente... É percentual, né? É percentual. Então, é da proporção, né? É lógico, o chute dele vai mais do que o chute nosso aqui, do Santos. Com certeza. Se o Neymar comprar o Santos, vai valorizar também. Pois você vê, o Neymar tá aí, ó. Certamente a carga tributária dele tem que ser também, né, compatível. Então, e ao longo desse tempo todo que você está lá, muita mudança, né? Muita mudança, assim, que aconteceu. Né, muita mudança. O governo lá está sempre criando alguma coisa e taxando, né? Eu me lembro também da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro da Inglaterra, né? Ela dizia assim, não se pode tirar dinheiro do empresário apenas porque o Estado está precisando, né? E assim é o que não acontece aqui também. Né? É verdade. Aqui vai crescendo, precisa, vamos taxar. É fácil. Né? Muito fácil. Ser um gestor onde assim, eu sou síndico do condomínio, eu vou começar a gastar ali, aumenta o condomínio. E as pessoas vão ficando, né? Mas você vê que isso é às vezes uma metodologia, né? De governo, de pessoas. Primeiro a gente gasta, depois a gente vê onde a gente arrecada.
E esse depois quem é que vai pagar a conta? Exato. E aí começa a ser as taxações absurdas, ou criar um aqui, ou inventar um outro, ou aumentar uma base de cálculo, porque a regra, gente, é doméstica praticamente. Sim, você tem que gastar aquilo que você ganha, né? Se você ganha X, você não pode gastar mais do que X, né? Se você gastar mais do que X, você vai ter um problema, você vai ter que buscar dinheiro, você vai ter que emprestar. Então, ou você reduz despesa ou você aumenta a receita. Exato. Né? Mas o que a gente vê no sistema hoje é assim, primeiro a gente gasta e gasta muito, e aí depois a gente tem que sair arrecadando. E aí arrecadar para o sistema, para o governo, quem que é? É tributação. Né? Regra básica é isso, é tributação, não tem outro jeito, não tem mágica. E, então, é desesperador, né, para o pequeno, aliás, para todos, mas o pequeno ensina, porque quando você está ali pequenininho, você é frágil. Mas quando você dá um salto para médio, é um perigo, não é? É um perigo. É um perigo. Assim como também ser um grande, né? E esses saltos, né, são difíceis para... Para você ter uma ideia, Zé, a tabela do Simples Nacional. Hoje, estatísticas recentes, até de final de novembro do ano passado, em torno de 73, 75% das empresas no Brasil são Simples Nacional. Quem são as empresas do Simples Nacional? São as microempresas que podem faturar até R$360 mil no ano, ou seja, 30 mil por mês, Sim. Ou que pode faturar até 4.800.000 no ano, 400 mil por mês. Essa é a chamada EPP, Empresa de Pequeno Porte. Essa tabela do imposto de renda das empresas do Simples Nacional, está sem atualizar desde 2018. Então você vê, a cada ano que passa, que o governo não corrige a tabela, é mais ou menos relativo igual ao imposto de renda da pessoa física. Ele vai sufocando as empresas. Sim. Porque a empresa, quando ela perde o regime do Simples Nacional, ela tem a opção de ir para um lucro presumido ou dependendo para o lucro real. Né? Nós temos 3 grandes regimes, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Existe o lucro arbitrado, mas vamos deixar a parte que é uma coisa já de input. Então, assim, você sai do Simples Nacional para você ir para um lucro presumido, dependendo do seu negócio, a mudança é muito abrupta. Não é uma mudança escalonada, não é uma mudança de adaptação, né? Não, você já sai pagando outro tipo de uma outra carga tributária. Sim. Se a sua folha de pagamento então for alta, o tamanho é muito maior. Então, mas o que acontece? Quando o governo não corrige essa tabela, ele acaba fazendo com que as empresas às vezes até represem o faturamento. Ou às vezes arrume alguma outra maneira ali para continuar no Simples, o que não é legal. Sim. Porque quanto mais a empresa cresce, você está crescendo, mas vamos crescer numa forma ordenada do ponto de vista tributário. Né? Para o tributo não virar um problema lá na frente. Né? E olha, eu aprendi que foi aqui na nossa rede de associações comerciais, nós somos 2.500 em todo o Brasil, nasceu dentro da Associação Comercial o Simples Nacional. Né? E a gente já teve em Brasília, no passado, fui convidado aqui pelo presidente da FACESP, a gente foi para lá, éramos 400 e poucas pessoas, enchemos ali o congresso, todos voluntários, né? Que nós aqui somos voluntários, claro, para lutar por isso, justamente, essa mudança de alíquota, porque até, como você falou, está sufocando, não é? Você vê a alíquota do próprio imposto de renda, a inflação é tão grande e ali para eles aumentarem um pouquinho para você ficar isento, é muito pequena proporcionalmente aos aumentos que se tem no país. Claro, né? Claro. E vai estrangulando, vai sufocando. A ponto de chegar uma hora, o imposto que você paga ele está totalmente desproporcional à sua capacidade contributiva. Ou seja, está deixando boa parte da sua renda, do seu salário, do que for, para o governo. E aí isso deixa a classe, né, mais pobre, né, nesse sentido. E cabe vocês também, né? Assim, vocês e se unir. Aí que eu digo assim, o associativismo, né? Esse engajamento de todas as entidades é que faz a gente ir lá, chegar no governo e dizer, caramba, nós precisamos, né? Porque, não sei, o sistema fica ali, acha que está fazendo a regra certa, se você não falar, não reclamar, não se muda, né? As nossas principais entidades, os conselhos, eles sempre estão buscando isso junto aos órgãos competentes, né? Hoje, o ministro da Micro e Pequena Empresa, inclusive, é daqui da nossa região, que é o Márcio França. Márcio França, e já foi levado para o Márcio França, né, essa demanda, então, nesse sentido, porque são 6 anos indo para 7 anos aí sem correção, e isso afeta demais, né, a ponto daqui a pouco de ficar insustentável para uma micro e pequena empresa estar trabalhando. Essa carga tributária do Simples, ela é em cima do faturamento. Então, assim, dependendo do seu enquadramento, da sua atividade, ela pode levar até 20% do seu faturamento. Então, é muita coisa. E é bruto, sócio Zé. Então, majoritário, né? Você tem uma empresa faturando 300 mil, você pagar
quase 60 mil de imposto, Não tem né? Em como, torno de... não fecha, é inviável, é inviável o negócio. É só a sua margem, né? O seu retorno está indo praticamente todo ali. Antigamente você botava, né? Você comprava uma coisa por 50, vendia por 100, ou 100%, então era uma coisa muito simplista, né? Muito simplista. Mas hoje não, hoje a concorrência é grande. Hoje nós temos, além das lojas físicas, ainda tem internet, que mostra ali, você compra, então... Né? Que veio para ficar, que é com uma outra dinâmica, uma outra proposta, né? As lojas físicas, que regra geral, o custo ainda é mais alto, porque tem todo ali o espaço para manter, funcionários, aluguéis, mas assim... São as adaptações, né, que faz parte do processo. Isso sempre faz parte do processo. E vocês estão ali para orientar, como você falou, desde o pequenininho, não é? Desde. E a gente sempre procura fazer uma análise detalhada, né, dentro das condições oferecidas pelo empresário, óbvio, né? Mas dizendo, olha, você está no Simples Nacional, se você estivesse no lucro presumido, ou de repente até no lucro real, é para que ele tenha os cenários e possa tomar essa decisão também, né? Sim. Eu sempre digo para os nossos clientes, a decisão é sempre sua, a decisão não é da gente, né? Nós somos aqui as pessoas para poder orientar e te falar o que pode e o que não pode, de maneira a cumprir a legislação. Mas a decisão, obviamente, é do gestor, é do dono do negócio. Mas ele tem que saber os cenários. Bom, depois dessa carreira toda, o que você vislumbra para o futuro? Aumentar mais? Pelo visto, você vai ser ali o contador, né? Pro resto da vida, né? Não, eu preciso aposentar. Poxa vida. Que isso? Não, aposenta, vem pra cá. Eu preciso preparar as pessoas para me suceder. Ah, mas então, aí vem pra cá. Olha, Zé, já são aí mais de 30 anos de carreira contábil. Só na área contábil eu vou fazer 32 anos em novembro. Como eu te falei, eu comecei em 93. E eu ainda quero ter mais alguns anos bons aí pela frente, mas assim, preparando pessoas. Tem uma coisa que mexe muito comigo, é preparar as pessoas. Principalmente os meus colaboradores. Eu sempre procuro ser o mais próximo possível. Não importa, né, qual que é ali a função dele, mas é aproximar. Porque nós não seríamos nada, e hoje a Borges não seria o que é, se eu não tivesse uma equipe que eu tenho. Então, eu procuro... Tem uma característica minha, que é assim, eu procuro sempre chamar as pessoas pelo nome. Eu acho que é importante você tratar a pessoa pelo nome, principalmente pelo nome que a pessoa gosta de ser chamada, sabe? Sim. Então, assim, cheguei, te conheci, qual é o seu nome, por gentileza? Eu sou o Zé, fácil. Zé. Então, como você gosta de ser chamado, é o Zé, pronto, Exato, acabou de hoje em diante, eu vou te chamar do nome que você gosta de ser tratado, e a gente vai estabelecer uma relação, uma aproximação. Porque quanto mais próximo nós estivermos daquelas pessoas que compõem o nosso dia a dia, é bom para todo mundo. Então, o relacionamento da equipe, a interação, o respeito, o cuidado, a educação. Quando a gente tem tudo isso dentro da equipe, a gente consegue levar isso para os clientes. Consegue levar isso para a empresa. Esse comprometimento entre a equipe leva para o cliente, né? E ele também se sente acolhido, engajado, pertencimento. É exatamente isso. Então essa é a principal filosofia nossa lá dentro. E é um problema da sociedade em geral, não é? Aí é que Você não acha? Aí é que está. Falta muito essa empatia, essa eu estou sentindo dificuldade também. Como acreditar nesse gestor que chegou aqui, não sei o quê. Eu digo, caramba, eu tenho tudo para trabalhar, tenho meu carinho, sabe, o meu conhecimento que eu tive ao longo da minha vida, de praticar aqui, que eu estava guardando numa caixinha, né? E assim, de repente, me chamam para cá e eu estou fazendo isso. Eu digo, cara, mas e como convencer as pessoas? Né? Que também é difícil, né? Claro que é difícil. Qual é a tua intenção? Claro que é difícil. E sempre vai pensando, pô, esse cara está querendo o quê? É isso mesmo. Não é? Ainda mais no mundo que a gente vive, até pós-pandemia também, né? Voltando aí ao assunto. Mas as pessoas ficam mais desconfiadas. E a gente já tem tanta fraude, tanta coisa esquisita. É a ligação que você recebe que você não sabe. É um e-mail que daqui a pouco você está caindo num golpe. Então, a gente tem que confessar que hoje em dia não é fácil realmente ter a confiança do outro. Não cair num golpe é difícil. Não cair num golpe é uma coisa muito difícil. Eu nem vou contar que eu não contei pra ninguém. Deixa assim por aí. Eu me sinto idiota, mas tudo bem. Pois é, você vê, até muitas pessoas que são escoladas, têm conhecimento, né, já têm uma vida bastante de experiência, tá sujeito a isso. Tá sujeito. A coisa parece muito real, né? É muito real. Então você, como acreditar? E assim, eu vejo também, né? Às vezes até líderes mundiais ali, hoje está uma discussão, né? Hoje, o que está muito polarizado, né? A vida inteira está polarizada. Até nossa vida íntima mesmo, né? É verdade. Sabe? Então a gente, qualquer coisa é uma discussão, e você não confia, uma separação, quer dizer, essa união, ela está estranha, né? Tá. E é mundo. É lógico, é mundo. Daqui a pouco tem uma decisão importante entre Brasil e China. Pois é. Né, com relação às taxações.
Exato. Então, e isso mexe com o mundo, mexe com todo mundo. O presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país poderosíssimo, naturalmente, então alguma coisa acontece lá, mexe toda a economia do mundo, né? Eu estava ouvindo hoje de manhã na reportagem que assim, os norte-americanos já tinham gente correndo para as lojas da Apple para comprar iPhone, porque se vier essa sobretaxa sobre a China que ele quer fazer, e o prazo foi hoje até às 13 horas, horário de Brasília, amanhã o preço do iPhone já é outro. Nossa, esqueci de comprar o meu. Então, mas para você ver como a dinâmica mundo mexe com todos nós e mexe com a cabeça das pessoas. Se mexe com a cabeça das pessoas, o que será? Como é que a gente... Qual é o resultado de tudo isso no futuro? Por isso que ninguém pode se achar demais. A qualquer momento, o dinheiro muda de mãos, não é isso? Muda. Então, a qualquer momento você vê história de pessoas que aí eram pessoas com muita grana, pessoas ilustres, né, chamadas ilustres, abastadas e tal, e hoje... Né? Eu fico imaginando a queda dos reis, né, da monarquia, grandes impérios. Como é que aquela pessoa toda que vivia da realeza ficou? Não é? Me colocar ali, você pensa, bom, quem acredita ali na espiritualidade, assim, será que eu fui algum desses aí? Onde foi que eu pequei? Eu acho que não, acho que eu fui do pessoal que trabalhava mesmo, porque eu adoro trabalhar, então não foi desses folgadinhos, não. Mas eu falo, eu acho que foi uma coisa que veio desde casa também. Trabalhar, dignidade é uma coisa que muda a vida da gente. Porque faz bem. Sim. E você deita e dorme tranquilo, né, Zé? Tem coisa melhor que você ter uma paz mental e espiritual, que o que você está fazendo está sendo bem feito, dentro das suas condições você está fazendo da melhor forma possível. Então, assim, seja o que for que vai fazer, mas se propõe a fazer bem feito. Sim, porque o reconhecimento vem, né? E eu não falo isso por mim, mas a minha história é desde lá, começando na época mesmo de pizzaria, de copa, e antes disso eu ajudava em casa, até a gente estar onde está hoje, e as coisas foram acontecendo. Se eu te falasse que eu queria ser contador, um dia, jamais. Nunca pensou na minha cabeça, jamais. E que um dia eu estaria à frente de uma empresa tão importante como é a Borges hoje, principalmente aqui em Itanhaém, também não. Mas Deus é tão perfeito que Ele vai colocando as coisas no seu caminho e vai dizendo, olha, o desafio está aqui, é para você. E eu tive a felicidade, graças a Deus, de receber isso da melhor forma possível. Todos que passaram na minha vida e estão até hoje aí fazem parte do processo. Consciência tranquila que você fez o seu melhor. Tranquila. E é o nosso propósito, né? De continuidade aí. Assim, eu também penso assim, mesmo que eu me prejudique de alguma forma, eu jamais, isso também. Posso ter meus problemas, meus erros, que somos humanos, viemos aqui para aprimorar, sei lá, a gente não sabe como é que é esse plano divino, né? A cara do Deus, né? A gente criou várias religiões e enfim, tudo do início, né? Isso. Mas assim, essa não me acusem de ser desonesto, que isso eu não consigo ser, né? Minha alma, meu espírito não deixa. E isso é importante, que cada um de nós, no seu devido lugar ali, na sua empresa, na sua vida do dia a dia, com os amigos, com a família, a gente ser honesto. Eu acho que essa palavra é imutável, não tem menos ou mais. Não existe. Inegociável. Você falou bem certo, né? O contador inegociável, perfeito, adorei. Não pode, gente. A gente tem que ter essa compreensão, né? Porque é isso que nos leva a ser o que somos desde a essência. E por isso é uma pessoa querida, né? Quando eu falo daí, a gente poxa, daí da Borges, não sei o que, é uma pessoa querida. Né? No outro dia você estava ali na Quality, comendo seu lanchinho, e todo mundo ali querendo, a Maria só, olha quem tá ali, não sei o que. Ficou quietinho, né? Mas assim, é bacana. E é bacana a gente ter, né, receber esse carinho das pessoas, né? E aí você fica, bom, eu tô no caminho certo, é isso que eu queria, não é? Exatamente. A gente dar continuidade, como eu falei, colocando as nossas características, né? Sem nenhum tipo de dor, sem querer aparecer demais. Porque eu falo, o trabalho por si só ele aparece, Zé. Sim. Né? Quando a gente faz as coisas direito e de forma respeitosa, a gente nem precisa aparecer. O trabalho por si só fala, né? Daquilo. Então, esse é o legado. E aí é o que eu disse antes. Itanhaém me acolheu. Né, os clientes me acolheram, né? Quando eu cheguei aqui, para mim era tudo muito novo por esse fato todo. Mas conforme a gente vai sentando com cada um, vai conversando, vai explicando, tanto que o processo, né, de sucessão ele acabou sendo um processo natural. A Borges está lá com a mesma qualidade, com o mesmo jeito. Quem que é o gestor hoje? Hoje é o Odair, que está lá, o Odair da Borges, né? O Odair Batista, né? A Borges é muito maior do que o Odair. Xará, que nós somos José, né? Então, assim,
esse é uma coisa assim que a gente não abre mão, né? Dessa continuidade desse trabalho e essa aceitação, né? Dos clientes, parceiros e dos amigos. Praticamente desde quando eu cheguei aqui em Itanhaém, que foi em 2009, que eu estou na ACAI, né? No Conselho Fiscal, aí, junto com você agora na direção, e na continuidade do Wagner, que foi o que eu sucedi no escritório e depois, naturalmente, a gente sucedeu aqui também. Odair, você não vê que a cidade, ela tá assim, destravando, né? Que a nossa cidade vai crescer? Vejo. Não vê? Vejo não tem isso? Com muito bons olhos. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu que nós almoçamos juntos. E aí no horário de almoço ele falou, puxa, Odair, olha como é que tá esse trânsito aqui. Eu falei, pois é, Celso, você lembra como era quando nós chegamos aqui há 15, 16 anos atrás, como está hoje? E ainda com muito mais para crescer. A gente tem um potencial enorme aqui na nossa região. Né? A gente já está vendo algumas coisas acontecerem. E assim, eu tenho assim muita esperança, viu? Eu sou esperançoso de verdade mesmo com esse crescimento, não só para nós, mas para as gerações, para os mais novos que tenham aí. A gente tem o aeroporto aqui, que já é uma coisa diferente aqui quando a gente pega, né, as nossas cidades de Praia Grande para cá, né, esse Cone Sul aqui que a gente chama. Então, é para ser uma coisa diferente. E tem essa natureza, né? Tem. Né, geograficamente está muito bem localizada nesse sentido também. Então, a gente já começa a ver os prédios aparecerem na praia, né, os bairros crescendo. Claro, faltam algumas coisas ainda, uma coordenação, mas eu também, assim, eu tô só um ano na CAI também, eu nunca pensei como você, nunca, imagina, cuidar de coisa dos outros, né? Imagina, assim, nunca, mas é público, né? Que são os empresários e tudo assim, não. Lá no condomínio aprendi um pouquinho, acho que foi ter isso, né? Que o Alan me chamou, o Zé lá fez um trabalho legal no condomínio. Alguém falou assim, imagina, de síndico a ser presidente da CAI, eu disse, nossa, é um elogio, né? Não tá me... Poxa, que patamar, né? Que patamar, né? Ó, eu tenho que aprender. Mas eu também vejo isso, sabe? Eu vejo, e assim, paradoxalmente, ver muito carro na rua, não sei o quê, eu queria estar entupido de trânsito aqui. Que significa crescimento. Crescimento. Que a gente vai ter que expandir. Crescimento. Lá para os bairros, Cibratel, aqui para o Suarão, não sei o quê, porque o nosso município é grande. Ele tem potencial gigantesco de crescer. Tem. Mas também, assim, de manter também essa coisinha nossa aí. Nós somos uma cidade muito histórica. Isso é verdade. Né? Eles falam de segunda... Eu não aceito, eu brigo lá com o presidente da associação lá que é a primeira cidade do Brasil, não sei o que, de... São Vicente. Eu falei, não, senhor, aqui é uma capitania só. Então, somos, nada de você eu sou, o senhor. Não, mas é isso mesmo. E mesmo que em Portugal não está nem São Vicente, nem Itaém, está Cananéia. Pois é. Está lá no Monumento do Descobrimento, Cananéia. Eu falo sempre isso. E a gente discute sempre. Mas eu vejo realmente que a gente tem que mostrar para o mundo todas as nossas belezas naturais e históricas, né? A gente vê outros municípios com crescimento, mas assim, é chegada a hora para cada um. O seu momento certo é para cada um. Eu acho que assim, Zé, a palavra que a gente pode relacionar com tudo isso é equilíbrio. Né? É desenvolvimento, progresso, mas também preservando aquilo que a gente tem de melhor, as características históricas da cidade, que a região e a nossa cidade oferece, principalmente falando de Itanhaém. Então assim, é achar equilíbrio. Saber que sem desenvolvimento, sem o progresso, a gente também não vai crescer, não vai desenvolver. Vamos ficar rural, a banana. Exato, já não é mais. Nem a linha férrea que fazia o transporte aí funciona mais. Não está mais, né? Então a gente tem que se preparar realmente para, de fato, crescer, desenvolver de uma maneira equilibrada, de uma maneira harmônica que seja bom para todo mundo. E a Borja vai estar lá. Ó. Vai estar preparada aí para a nossa gigante cidade, ali, para os nossos clientes, aqui parceiros. É a Borges, né? É isso, né? É uma história da cidade com a Borges e vice-versa. Bom, o que você teria algo mais aí para falar, para incentivo, até para as crianças que estão aí tentando um curso técnico, né? Que eu acho que hoje, assim, no outro dia eu estava ali também numa reunião com a direção maior da FACESP, né? Que é a nossa federação, e estávamos falando sobre fazer uma faculdade ou não. Você não acha que ser técnico, nosso professor que estava lá, assim, não, tem que fazer faculdade. Ser técnico, acho que até é mais ou tão importante. Não tem importância. Eu acho uma iniciação assim importantíssima, principalmente para o jovem, né? Porque o jovem hoje com 16, 17 anos, eu sempre falei isso e eu tenho filhos também, eu acho muito prematuro você colocar na cabeça de um jovem com 16, 17, 18 anos e falar assim, escolhe a sua profissão, vai fazer uma faculdade. Como assim? Né? Que vai ser uma profissão para o resto da vida? Né, que você vai cursar 4, 5 anos e aí você vai ter que abraçar e vivê-la. Então, o curso técnico, né, um nível médio com um técnico em conjunto,
ele te amplia, ele te abre, né? Eu costumo dizer que ele é o estágio daquela profissão que você realmente quer exercer, né? Um tecnólogo, 1 ano e meio, 2 anos, isso faz muito bem. Além de abrir a cabeça do jovem ali, da pessoa, ele também vai te mostrar se é aquela oportunidade que você está buscando para a sua vida. E, poxa, é aquilo mesmo? É. Então vamos lá agora fazer, né, uma faculdade, fazer outras especializações, vamos aprofundar nisso de fato. Que aí eu acho que junto com a profissão e com 20, 22, com uma idade um pouquinho mais, você já tem um pouco mais, né, de conhecimento daquilo que você realmente quer, daquilo que o mercado te oferece, se você quer ficar naquela região, naquele lugar que realmente... Então, eu sou muito favorável, né? Como eu te falei, primeiro eu fiz o técnico em contabilidade, até porque era a única coisa que cabia no meu bolso na época, né? Era o curso técnico, a faculdade é R$1.000, o técnico é 200, né? Uma coisa assim. Então, vamos fazer o técnico primeiro. Mas foi ele que me abriu a porta. Eu vim fazer faculdade, Zé, eu tinha 30 anos de idade. Eu já não era um garotinho, tanto que eu fui ser estagiário na empresa que eu comentei anteriormente, com 32 anos, 31 anos. Agora você imagina eu sou técnico em edificações, né? Aí quando eu entrei na faculdade eu fiz engenharia, eu fiquei na repescagem, faltava eu fiquei como engenheiro florestal, né? Aí, depois eu fiz, né? Depois mudei, fiz outro engenharia civil. Na minha época, e olha que a minha época, né, é muitos anos, igual eu já estou a idade. Tinha um senhorzinho lá, senhorzinho, já botei o nome. Ele tinha 80 anos, cara, naquela época. É que hoje vem uma pessoa idosa, tudo bem, está normal, né? As pessoas buscam, assim, até assim, separou alguma coisa, busca uma faculdade como até um refúgio mesmo. O conhecimento não tinha de ser um refúgio também para si mesmo. Claro, uma satisfação pessoal. Uma satisfação pessoal e tudo. Mas naquela época, assim, esse homem já está passando da hora, ainda está começando a faculdade. Nunca gente é 17, 18 anos, entendeu? Você vê, né? Ao longo da vida, quantas lições, né? Agora tem uma coisa também. E a inteligência artificial? Ela vai ajudar, não é? Pois é. Ela veio para ajudar, né? Preocupa, né? Preocupa quando a gente fala principalmente de fraudes, de golpe, das más intenções que as pessoas possuem, tem ali dentro dela, e numa hora dessa ele consegue esbanjar. Mas se a gente olhar o progresso da humanidade, tudo veio com os prós e os contras. Então, a bomba atômica, né? Não é? O hidrogênio não era para acabar com Hiroshima e Nagasaki, era para outra coisa, para tecnologia, para ir... Então nós temos diversos exemplos na história da humanidade. Então veio para ficar, sabendo se utilizar vai ser de muita boa valia para todos os sistemas, para todos os campos, para todos os negócios. E infelizmente aqueles que tem já aquele viés ali, né, negativo, a gente tem que se cuidar, tem que se preparar. Mas eu não vejo na sua profissão que vá atrapalhar, né? Porque algumas, você vai botar no computador e vai botar... Eu acho que tem profissões que esse tete-a-tete, né? Eu acho que nunca vai acabar, né? Essa parte humana, o relacionamento, né? Zé, você sabe que a gente falando da profissão, e eu falo, a nossa profissão é uma das profissões mais antigas que existem. Sim. É bíblica, inclusive. Se pegar o livro de Jó lá, já vão ter algumas passagens falando de como é que Jó contava, né, o seu rebanho. Ele já fazia um inventário ali, de alguma maneira, né, já calculava isso. E durante muitos anos eu também vi, né, apesar de tudo, a profissão vai acabar, não vai precisar, para que contador, para que contabilidade, para que guarda-livro, enfim, né. Olha, o tempo passou, o tempo continua passando, ainda vai passar, e a nossa essência, a nossa necessidade continua em todos os segmentos. É como eu falei, desde uma pequena empresa, um negócio ali, até uma grande corporação, até os órgãos públicos. E não é raro a gente ver quando grandes empresas estão quebrando, acontecendo alguma coisa, a culpa é de quem? Olha a Americanas aí, há 3 anos atrás, com a quebradeira que teve. Exatamente. Não, vamos ver os balanços, chama o contador para conversar. Como é que assina? Como que não viu um negócio desse? Então, assim, vale a pena investir no curso de Ciências Contábeis. Então, vale a pena. É isso, gente. É esse recado. Esse é o recado, principalmente para os mais jovens, né? Busca mesmo. Aqui na região a gente tem algumas faculdades. Hoje já tem o EAD também, apesar de eu ter algumas reticências, mas assim, não deixe de fazer. E se tiver em dúvida, procura, né? Se informa melhor, até a gente se coloca à disposição. Você sabe que o nosso escritório também, eu sei que já está estourando o horário, mas assim, a gente sempre deu oportunidade para estagiários. Hoje, no nosso quadro de funcionários, tem pelo menos uns 5, 6 funcionários lá
que começaram como estagiário. Eu lecionei muito tempo, lecionei quase 10 anos também em faculdades, e assim, é tão interessante porque a gente conseguia garimpar alguns alunos ali na sala mesmo, né? Alguns até passaram com esse processo comigo depois de vir para o escritório, hoje estão lá como funcionário, outros seguiram aí carreira, mas essa profissão é uma profissão assim estável. Milionário não vai ficar, deixa eu deixar bem claro aqui, tá? Mas assim, ninguém vai falar dignidade... Você vai aumentar o imposto de renda também. Dignidade, respeito, isso tem sim, e a necessidade, e o valor principalmente. Odair, que bate-papo gostoso, né? A gente está aqui mostrando aqui para quem nos assiste, né? Mais uma profissão, isso é mais uma opção que você tem, e olha como é bonita, não é tão difícil assim, não é? Às vezes coisa de muito pensar, não, você tem apenas que ter o conhecimento, né? E o leque é muito amplo, Zé. Exato. Às vezes a pessoa acha, mas é cálculo, são números, eu não sou de exatos. O leque nosso é muito amplo. Tem muita coisa. Para diversos segmentos e campos aí, vale a pena aprofundar. Isso. Aí depois fica a decisão. Pô, que bacana te receber. Mais alguma coisa, além desse incentivo todo para dizer para o pessoal? Não, eu quero agradecer primeiro a você, a Caia aqui, que eu faço parte também do convite, a recepção de vocês. Agradeço. Agradecer a nossa cidade, Itanhaém, assim, que acolhe a Borges, acolhe a gente sempre há 50 anos, agora um pouquinho mais de 50 anos e alguns dias, né, por tudo. Se a Borges é o que é porque a cidade também nos deu e nos dá essa oportunidade grandemente através dos nossos empresários e também das autoridades. É cidade de oportunidade, creiam isso. É isso mesmo. E assim a gente se despede de vocês, convidando para na outra semana mais uma pessoa contando a sua história de vida, ensinando você aí a seguir caminhos que às vezes são difíceis, né? Mas chega lá, você vê que cada entrevista que nós fazemos, nós aprendemos um pouquinho a superação de cada um. Isso é que é importante. Nosso podcast, né, ele tem essa característica, mostrar de onde você veio, como você conseguiu e sempre acreditou. Acredite, a gente consegue. Um abraço, até a próxima.